Nesse vídeo eu vou te apresentar e também testar a linha de luminárias UFO da Brasiltec. UFO é uma sigla em inglês que significa Objeto Voador Não Identificado. É o mesmo que OVNI, né? Só que a sigla está em inglês. E esse nome se dá por conta do formato dessa luminária, que é circular. Ela fica, entre aspas, flutuando também, porque é um modelo pendente e tem iluminação na parte de baixo, então acaba parecendo bastante com um disco voador e por isso então que se dá esse nome de luminária UFO. Se você quer conhecer mais essa luminária e ver como ela fica quando está acesa, continua acompanhando esse vídeo, se inscreve também no canal e ativa o sino para receber as notificações e não perder nenhuma novidade aqui do canal. E também deixa o like, por favor, porque isso nos ajuda a continuar postando os nossos vídeos. Eu já vou energizar essas luminárias para poder mostrar qual que é o nível de iluminação que elas têm à noite, né? Vou mostrar os modelos que a Brasiltec vende, cada um com uma potência diferente. E vou demonstrar, então, fazer esse teste noturno aí para poder facilitar a escolha do modelo correto. É lógico que esse teste não vai substituir um cálculo luminotécnico bem feito, né? Mas isso vai servir só como base, né? Para ter uma referência de qual que é o nível de iluminação que elas têm à noite. Então vamos lá. Primeiro eu quero demonstrar o porquê que se chama luminária UFO, né? Eu já falei o porquê, mas agora eu quero mostrar. Reparem que ela é uma luminária redonda, né? Nós temos aqui na parte de cima, aqui onde eu estou segurando, é uma argola para içar ela. Então, como é que ela é instalada? É um cabinho de aço que vai segurar ela aqui, segurar por essa argola. Aí você vai deixar ela suspensa, né? Vai ficar pendente no seu... Geralmente isso aqui é utilizado na indústria, né? Mas não necessariamente. Hoje em dia se tem decoração industrial também. De repente você vai utilizar numa área de festa, num salão de igreja. Enfim, geralmente para ambientes internos, né? Até pelo fato dela ser suspensa. Então, é uma argola muito reforçada. Ela é soldada não, na verdade. Ela é fundida já na própria estrutura aqui da luminária. Nós temos aqui várias aletas para dissipar o calor, apesar do LED ele quase não esquentar, mas a fonte da luminária ela acaba por esquentar um pouquinho, sim, é o que é o normal, né? Então nós temos aletas aqui para dissipar o calor, temos essa argola, tudo isso aqui é uma peça única, né? Então não tem perigo dessa argola soltar. Aqui nós temos um pequeno prensa-cabos que vai isolar esse cabo aqui, para que nós não tenhamos entrada de água, né? Infiltração de água. E aqui uma válvulazinha para tirar a pressão de dentro dela, porque como ela é selada, né? Quando ela esquentar, é normal que o ar que está dentro dela acabe se expandindo, então precisa de uma válvulazinha para poder trocar essa pressão com o ambiente. Enfim, para a instalação nós temos 3 cabos somente, fase, neutro e terra, ou 2 fases e terra, né? O marrom e o azul é fase neutro ou 2 fases, enquanto que o verde, o amarelo aqui, ele é o terra. A alimentação dessa luminária pode ser 50 ou 60 Hz, de 85 até 265 volts. É uma fonte automática, então não é necessário comprar o modelo 127 ou o modelo 220, só esse modelo aqui vai atender as duas instalações, tanto 127 quanto 220, ou 110 mesmo, né? Essa luminária vai atender tanto 50 quanto 60 Hz. Então, a instalação é muito simples, como eu falei, 2 fios apenas para alimentação, seja fase ou fase neutra. E aqui o cabinho amarelo com a listra verde é o aterramento. E aí, voltando aqui à questão do formato, né? Estava falando dela parecer um objeto voador não identificado, né? Parecer um disco voador. Ela é redonda, então tem essas aletas, e na parte de baixo nós temos a iluminação. Então, quando ela está suspensa, parece bastante com um disco voador e por isso esse nome. Então, esse aqui é o modelo de 150 watts, mas eu vou apresentar também os outros modelos, né, o de 200 watts, para poder demonstrar então a iluminação. Aqui na parte da frente nós temos vários pequenos LEDs, então se acontecer de queimar um dos LEDs, não se perde a luminária por completo. Existem modelos que têm apenas um LED de maior potência, mas essa maneira construtiva aqui ela tem algumas vantagens, que é o fato de que ao perder um LED não necessariamente você vai perder a luminária, e também tem outra grande vantagem que é a dissipação de calor. Como é mais distribuído, então a dissipação de calor também é mais distribuída, apesar de esquentar pouco, né? Mas eu tenho um pouquinho de calor também, então você tendo essa possibilidade aí de dissipar numa área maior, vai ser mais eficiente. Aqui na parte, apesar de, como a instalação costuma ser interna, você não vai ter chuva, né? Mas existem algumas precauções aqui ainda assim, caso tenha alguma goteira, por exemplo.
Aqui, se pingar água nessa parte aqui, por exemplo, na carcaça, aqui nós temos um prensa-cabo para vedar, né? A válvula também, ela não vai permitir, ela vai pelo menos dificultar a entrada de água. E se pingar na carcaça, reparem que nós temos uma borda aqui. Essa borda ela não vai deixar também que a água escorra para dentro aqui da luminária, né? Então não tem perigo nenhum em relação a isso. E se não bastasse isso ainda, é tudo vedado com silicone. Então a mesma umidade já vai ser muito difícil de entrar umidade aqui, justamente porque ela é toda vedada com silicone. E mesmo sendo vedada com silicone, que o silicone também não deixa de ser uma cola, né? Esse vidro aqui da frente ele já não iria cair, mas ainda se tem 3 presilhas metálicas aqui que garantem uma segurança ainda maior de que esse vidro aqui eventualmente não vai acabar caindo. Então, uma luminária muito bacana. Eu vou energizar elas agora no período da noite para que nós possamos verificar qual que é o nível de iluminação. Pessoal, vamos começar o teste com um modelo de 150 watts. Ele está aqui na minha mão, estou com uma iluminação bem pequena aqui atrás de mim, só para poder mostrar a luminária mesmo, mostrar que é uma de 150 watts. É uma iluminação bem fraca para não interferir no resultado, né? Reparem que se eu tirar a luminária daqui nem dá para enxergar o fundo, até porque a própria câmera está ajustada para uma sensibilidade mais baixa, né? Eu quero realmente mostrar o poder da luminária aqui, e por isso então câmera ajustada para uma sensibilidade baixa. Eu consigo enxergar o fundo a olho nu, mas a câmera não consegue captar. E aqui então a luminária de 150 watts. Vamos começar o teste por essa aqui, que é a menor e menos potente. Eu vou ligar aqui e vamos ver qual vai ser o resultado. Vejam só, nós temos uma reprodução de cor bacana, né? Tá bem verde mesmo toda a paisagem aqui. A árvore mais próxima está bem iluminada, mas lá no fundo dá para ver vultos, mas não dá para ver tão bem as árvores, né? Essa luminária aqui, talvez até pelo formato dela, ela é bastante... Ó, como a câmera se ajusta. Essa luminária aqui, pelo formato dela, ela espalha bastante a luz. Então, eu tenho uma área bastante grande aqui iluminada. Eu estou com, nesse momento, a luminária ela está paralela aqui à câmera, né? Eu vou girar ela aqui agora, ela deve estar na casa dos 45 graus. E nós ainda temos uma boa iluminação em toda a área, né? É lógico que isso aqui não vai substituir um cálculo luminotécnico, né? Tanto o ângulo de abertura, o fluxo luminoso, tudo isso deve ser levado em consideração para fazer um cálculo luminotécnico. Aqui nós estamos demonstrando somente para auxiliar mesmo na escolha da potência dessas luminárias. Inclusive aqui também não é o local que se costuma instalar esse tipo de luminária, né? A luminária UFO normalmente vai nas indústrias, então não é aqui em um ambiente aberto que ela vai poder desempenhar melhor o seu papel. Agora eu estou com ela em cima, ó. Vou mirar um pouco para frente. Agora vamos substituir pelo modelo de 200 watts para que nós possamos ter uma comparação. Pessoal, agora o modelo de 200 watts aqui, a sensibilidade da câmera continua ajustada. Ela está no automático, né? Mas continua bem baixa. Reparem que sem a luminária aqui não é possível ver nada do fundo, absolutamente nada, apesar de ter uma certa iluminação, que é a mesma iluminação que está iluminando essa luminária aqui agora, para que eu possa mostrar ela, apesar de ser uma iluminação fraca, mas tem uma certa iluminação, né? E lá no fundo não dá para ver nada por conta da sensibilidade da câmera. Então vou ligar essa luminária aqui e vamos fazer um comparativo. Vejam só, nós temos uma distância em que a iluminação chega, uma distância maior. Na câmera não parece tanto quanto aqui ao vivo, né? Ao vivo eu consigo enxergar bem mais longe com essa aqui, mas como esse mais longe é com uma iluminação não tão forte, então a câmera acaba não pegando com tantos detalhes, mas dá para perceber uma distância maior em que a iluminação chega com uma certa intensidade, né? E no que está mais perto aqui, dá para reparar que tudo ficou mais nítido, né? Tanto as folhas, o gramado, tudo está um pouco mais nítido agora com essa lâmpada um pouco mais forte. É lógico, de 150 para 200 watts também não é uma diferença tão grande assim, mas dá para perceber a diferença, tudo está um pouco mais nítido e a distância está um pouco maior. O ângulo de abertura é o mesmo, então a área que eu estou vendo iluminada é praticamente igual, mas é lógico, né? Como essa aqui é mais forte, ela acaba refletindo um pouco mais na parte de trás, então um pouquinho mais dá para enxergar
apesar do ângulo de abertura ainda ser o mesmo, mas isso é por conta do reflexo, né? Não é iluminação direta. Então o teste é esse aí, espero que tenha ajudado aí na escolha da luminária. Nós temos opção hoje de 150 e 200 watts, mas de repente, depois da gravação desse vídeo, pode ser que chegue algum outro modelo também. Esse modelo, como eu falei, ele costuma ser utilizado nas indústrias, né, em ambientes internos, costuma ficar suspensa, mas com decoração residencial industrial é possível utilizar também. Pela potência dela, não vai utilizar na sala de casa, né, mas de repente num ambiente, numa sala de festa, ou talvez com algum tipo de iluminação difusa, talvez, é possível utilizar também. Mas geralmente vai ser em salão de igreja, indústria principalmente, até em ginásios também, é possível utilizar esse tipo de luminária. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aí no canal e ativa o sino para receber as notificações também e não perder nada.